Será que eu já estou online com vocês? Boa noite. Boa noite, quem tá aí comigo? Vamos chegando. Aline, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Semana que vem seremos nós juntas na nossa live. Que bom ter você aqui. Para vocês que estão chegando, boa noite. Hoje o papo vai ser com um empresário e velejador. Vamos ouvir quais experiências que ele teve no mar e que podem compartilhar com estratégias inteligentes nos nossos negócios. E ele já está aqui na área com a gente. Já já eu vou convidar Yuri para entrar aqui na live comigo. Para vocês que vão entrando aqui, obviamente a gente vai seguindo o fluxo enquanto as pessoas estão chegando, mas para vocês que estão chegando agora, por favor, manda um aviãozinho e vamos convidar mais pessoas. Clebson, Aida, que bom você aqui, Aida. Que alegria ter você aqui. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Compartilha comigo aqui, se vocês me ouvem, me veem bem. Eu quero que vocês me digam onde vocês estão, se tá tudo ok. É o tempo que o nosso Instagram vai fazendo a nossa audiência e já já Yuri vai estar aqui com a gente. Se você estava na live comigo ontem, você lembra lá o que eu compartilhei com vocês das 5 fases de toda a crise. E obviamente que se você não assistiu ainda tá lá no nosso IGTV, você pode voltar lá para assistir. Hoje eu quero pegar com você uma pessoa para contar na experiência. Seja bem-vindo, Brito Júnior, que alegria ter você aqui. Leila, seja bem-vinda. Carla, Aline, São Paulo. Temos alguém de São Paulo aqui. Manuela, também de São Paulo, seja bem-vinda. Edson, do interior da Bahia. Arte Craveiro, seja muito bem-vindo. Brito Júnior, legal. Então vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Hoje o papo vai ser na real. Eu contei para vocês ontem que eu lancei exatamente nesse período de quarentena o LM Talks. LM, sim, de Lilian Marins Talks, mas também de Leaders and Managers. Eu quero muito conversar e trazer para vocês aqui pessoas experientes, líderes e gestores experientes, para poder compartilhar na real. Sabe aquele papo transparente que a pessoa consegue realmente contar para vocês que essa dor, essa angústia, esse medo e às vezes as estratégias que você escolhe não é só sua, você pode também compartilhar e ajudar o outro com a sua história. E hoje nós vamos ter alguém aqui compartilhando as suas experiências. Yuri Smashevitz, ele é empresário, dono do restaurante Saveiro aqui em Salvador. E mais do que isso, ele também é velejador e ele vai compartilhar como é que foi essa experiência e quais os aprendizados que ele teve no mar que deram musculatura suficiente para ele também gerir seu negócio, principalmente no momento de crise como esse. Seja bem-vindo, Edson, Anuska, Leonardo, muito bom ter todos vocês aqui. Como a gente ainda não introduziu o nosso convidado na nossa live, eu quero que você aproveite ainda esse tempo para chamar alguém para assistir essa live aqui conosco, porque eu tenho certeza que vai agregar valor, vai dar alguns insights positivos sobre você que é empreendedor, gestor, líder, para poder realmente se empoderar nesse momento e assumir o seu protagonismo nesse cenário em que nós vivemos, certo? Núria, seja bem-vinda também, Carolina, Kel, massa! Então, assim, fazendo uma breve introdução para quem não assistiu ontem nós falamos dos 5 steps que toda a crise passa e eu contextualizei isso na história. Então a gente fala no primeiro momento, é a confusão, não sei o que está acontecendo, ai meu Deus, o meu negócio dentro de tudo isso. No segundo momento, ok, eu aceito e eu me adapto. Depois de aceitar e se adaptar, vem um próximo step, que é o processo de transformação. Eu preciso começar a entender quais padrões, quais modelos eu estava usando e que já não cabe mais, ou então que precisam ser ressignificados. E a partir disso, você sai na frente. Então, sem mais demoras, sem mais delongas, Magali, seja bem-vinda. Vamos convidar o nosso querido empresário de hoje. Yuri, dá um oi aqui para mim para poder te achar e te mandar um convite. Vocês estão vendo interrogação aqui na nossa parte de baixo. Então, oi, Jarbas, seja bem-vindo. Essa interrogação é para você deixar alguma pergunta. Então, se você quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, não perca essa oportunidade. Manda a pergunta aqui que eu vou ler para vocês. Massa, Yuri já deu um oi aqui. Então, aceita o meu request aí, Yuri, para a gente poder ter você aqui conosco nessa live. Boa noite, queridíssimo. Que alegria Boa noite. ter você aqui. Tá me ouvindo bem aí?
Perfeito. Todo mundo ouvindo Conexão bem? massa. Da Por última vez favor. não tava ouvindo muito legal, mas Pois agora é. eu acho que tá. Dá um legal aí, turma, se vocês conseguem ver e ouvir o Yuri Bens. Vocês já tinham me noticiado que estava ok? Ok, Jarba já anunciou aqui que está ok. Yuri, primeiro eu preciso dizer que alegria ter você aqui. Para mim é uma honra muito grande compartilhar cases de sucesso. E eu entendo que você é Agradeço o sim. convite. Eu entendo que você é sim um case de sucesso. E uma das coisas que eu aprendi lá no Canadá, e assim que eu cheguei no Brasil, eu tomei para mim, é que conhecimento e as grandes e boas experiências não podem ser retidas. A gente precisa compartilhar. Essa nova era necessita disso. Então, daí que surgiu o LM Talks, que é esse bate-papo, essa conversa, essa troca com líderes e gestores. E eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Mas eu quero que você se apresente aí para a turma. Espero poder transmitir aí de forma muito simples tudo que eu vivi, o que eu vivo, né? Que a intenção é essa. E, bom, vou me apresentar. Meu nome é Yuri, eu sou proprietário do restaurante Saveiro, né? Antes de começar a minha vida profissional na área de alimentação, eu passei uma grande experiência através de uma agência que eu fui sócio durante 12 anos, atendendo multinacionais, grandes empresas. E em 2015 eu resolvi sair dessa agência e montar um negócio. Esse momento foi o momento que eu considero mais difícil da minha vida até então surgir esse papo que vai seguir aí. Então, assim, tinha sido o momento mais difícil da minha vida, que é você recomeçar uma vida profissional. Eu sempre fui empresário, eu tive pequenas experiências como funcionário em empresas, mas logo cedo, em 2004, eu fundei essa empresa, essa agência, e resolvi seguir essa vida de empresário. Então, estava eu perdido, aonde, para onde é que eu vou? E eu sempre valorizo muito o bate-papo com grandes pessoas que possam nos agregar conhecimento, oportunidades. E foi aí que surgiu a história. Eu estava numa reunião informal com um grande amigo e ele me levantou a possibilidade, tem um ponto ali, está disponível. Eu sempre gostei da alimentação, mas nunca me imaginei trabalhando com ela. E aí que vem a história. O escritório que hoje me presta assessoria, Oliveira e Nogueira, eu sempre frequentei o comércio para estar com eles, além da assessoria jurídica, nos tornamos, né? A gente, às sextas-feiras ali e tal, ia tomar um chopp, socializando, comer alguma coisa. E aí eu vi a necessidade de alguma coisa ali para o público AB e surgiu essa oportunidade e eu abracei. Nasceu o Saveiro. E o Saveiro nasceu, é sempre importante lembrar, nasceu com dois sócios, né, Matheus e José Sérgio, que foram peças muito importantes nessa trajetória. Foi assim, uma grande experiência estar com eles. E o ano passado, em comum acordo, a gente decidiu separar a sociedade e eu assumi o restaurante. Eles estavam com outros projetos em paralelo, crescendo também. Matheus no ramo de alimentação, cantinas de escola, José Sérgio em outro ramo. Então, assim, ambos crescendo os seus negócios e eu precisando crescer o Saveiro, abrir um outro restaurante e a coisa aí acabou, em comum acordo, se tornando dessa forma. Yuri assumiu o Saveiro e quando tudo se engajou, quando a coisa fluiu, que eu comecei o ano de 2020 cheio de esperança, cheio de conquista. Agora é hora de colher tudo que eu planejei. Surge aí a pandemia para nos apavorar. Surpresa. Olha só que bacana você compartilhar com a gente a sua trajetória. Então, na verdade, você já tinha no seu DNA o empreendedor. Ele já existia aí, você já era curioso, você estava sedento por abrir algo e que você não sabia o quê. E dentro do seu próprio ecossistema, dentro do seu meio de amigos, enfim, você conseguiu identificar uma grande oportunidade de negócio. Isso é uma coisa bem importante da gente levantar aqui, porque às vezes as pessoas estão em busca de algo, mas acham que não pode encontrar isso no seu meio do dia a dia. A gente precisa estar muito atento. Esse olhar é bem importante. A gente precisa estar muito atento e mergulhar nessa onda, né? A gente não consegue descobrir uma oportunidade, ela não cai em seu colo assim de mão beijada. A oportunidade surgiu, mas porque eu estava cavando todas as possibilidades em vários segmentos e aí eu consegui
abraçar essa oportunidade. E falei, é aqui, vamos lá. E o Saveiro surgiu diante disso, de muita pesquisa, de muito envolvimento com pessoas, de troca de ideias, pessoas que podem acrescentar nesse momento. É muito importante. No momento que a gente quer planejar uma ideia, que a gente quer abrir um negócio, a gente tem que estar se relacionando com pessoas que possam acrescentar decisões, caminhos, né? Perfeito. Consultoria é uma coisa assim muito importante. Eu acho que Bacana. esse tema aí a gente pode até falar mais para frente, mas eu Vai ser passei por importante isso. a gente falar Eu isso, passei porque por assim, isso. é uma fase importante dentro da jornada. Mas assim, se eu te perguntasse hoje, lá atrás, quando você iniciou o seu projeto, você imaginou em algum momento, quando você começou a empreender, lá no seu primeiro momento como agência, você em algum momento pensou em trabalhar na indústria alimentícia ou foi algo novo para você? Algo Foi novo, assim, totalmente. totalmente novo. Totalmente novo. Uma Partiu. virada de página radical. Vindo do ramo de agência, de eventos corporativos, convenções, congressos, e estava eu lá no restaurante, nas primeiras semanas, subindo para a cozinha, correndo, descendo, servindo, fazendo tudo que você imaginar, e estava eu ali embarcado nessa nova jornada. Então, a gente pode considerar que nesse primeiro momento você viveu também um desafio, que foi se repaginar para essa nova indústria, a indústria E alimentícia, a indústria aprender, de né? restaurantes. Aprender. Isso aí. Então, olha aqui um primeiro ponto para você que está nos assistindo, para você botar um highlight aí e guardar com você. Por mais que você tenha uma jornada, um repertório desenvolvido, é importante que você esteja aberto a aprender sempre. Porque Sempre. quando você se disponibiliza a entrar numa nova indústria, a começar um novo empreendimento, você tem que saber que novas competências vão precisar ser desenvolvidas. E aí você disse, ok, fiz o meu planejamento de 2020, estava tudo muito bem desenhado, eu assumindo, eu sendo capitão, é capitão que a gente chama, né, no mar? É. Então, pronto. Capitão, marinheiro, aí depende da patente, né? Depende da patente Eu do não cidadão. entendo nada. É capitão, é marinheiro, é tripulante. Então, pronto. Então, nesse momento, você estava assumindo o comando desse Saveiro. Isso. Só uma pergunta, curiosidade dos bastidores. Alguma coisa proposital com relação ao nome Saveiro? Alguma influência sua? Sim. A gente, tanto eu quanto o Zeca e Matheus, temos história, né, do barco à vela, da navegação, do iatismo, da competição. Isso é uma essência dos três, desde pequenos. E eu ainda carrego comigo, né, a história de meu avô, que fez grandes travessias, meu pai, que sempre me incentivou a isso, né? Então, assim, o Saveiro está na nossa vida. Meu avô escreveu um livro, Graminho, que fala de todos os passos da construção de um saveiro, da travessia que ele fez daqui para o Caribe. Então, tem um contexto, tem uma história muito bonita por trás disso, que aí só uma live específica para explicar. Para desdobrar. Mas assim, por que eu te perguntei isso? Por que eu te perguntei isso, Yuri? Porque dentro do processo que eu desenvolvo de consultoria de business, negócios, eu tenho 3 pilares que, para mim, eles são fundamentais em qualquer negócio. São os 3 P's. Pessoa, propósito e projeto. Enquanto eu não encontro a clareza desses 3 P's em qualquer empreendimento que eu venha ter, obviamente eles vão estar meio que... O pilar não vai estar bem sustentado, a base não vai estar boa. Então, quando você traz para mim que existe sim uma história, por isso que eu perguntei, de onde é que vem isso, como é que começou? Porque é importante a gente entender que empreendimento está vinculado a sonhos. Está vinculados à intenção. Você disse, eu estava procurando, eu queria empreender, não sabia o quê. E não é aquele tipo de empreendimento em que não trouxe com você a essência, o valor. Então, veja que por trás desse business existe muita intenção, muito valor. Porque tem uma história de família, tem uma história de amigos que se envolveram nesse projeto. Sim, com certeza. Isso já traz evidências do sucesso, que é onde a gente quer chegar. E aí você se deparou em março nesse novo cenário. Eu queria que você compartilhasse com a gente de forma muito transparente. Nós estamos no nosso ambiente seguro aqui, no nosso primeiro LM Talks. Como é que foi para você receber essa notícia de que fecham todos os restaurantes? Como é que você lidou com isso no primeiro momento que você recebeu? É um pesadelo que você não acorda. Inicialmente é isso. Então, a analogia com o navegador é a tempestade. Você está no meio da tempestade e aquele momento você não pode cochilar. Aquele momento é um momento de se dedicar, se empenhar, de mergulhar de cabeça, entender todos os processos para ver de que forma você arruma e aí partir para um novo modelo de negócio. Isso aí é essencial. Isso precisa ter sangue frio, isso precisa ter dedicação, precisa esquecer
da vida em volta um pouco, infelizmente. Para você ter Perfeito. ideia, eu saí de todos os grupos de rede social de amigos, saí de grupos familiares e fiz, gente, me perdoe, mas agora é um momento de dedicação e de compromisso com o Perfeito. meu negócio. Sabe por quê? Porque eu acredito no meu negócio e eu preciso arrumar uma forma de sair disso. Eu não vou me conformar nesse restaurante aqui de portas fechadas e eu vendo o tempo passar e tomando prejuízo, minha equipe, as famílias que dependem de mim. Então, nesse momento, eu me dediquei de corpo e alma, acordei 3 horas da manhã durante 10, 15 dias, mas consegui em 4 dias lançar no mercado, em apenas 4 dias, com embalagem vindo de São Paulo, consegui lançar no mercado um produto e com uma velocidade muito grande. E assim, um grande aprendizado para mim também nesse momento, que depois eu fui até estudar um pouco mais, é assim, a importância de você usar, se comunicar, usar a sua imagem por trás da sua empresa. Eu nunca fiz isso, eu nunca me imaginei numa live, é a segunda que eu estou fazendo. Então, assim, tudo está me pegando de surpresa e eu estou me reinventando como pessoa aqui o tempo inteiro. Eu estou aqui hoje me reinventando porque eu achei que não era possível eu estar conversando abertamente numa rede social, porque eu sempre achei que era exposição demais para mim. Mas aprendi que para a gente potencializar o nosso negócio, a gente precisa mostrar quem somos nós. Quem é Yuri? O cara que está ali por trás daquele restaurante. O cara que está ali fazendo toda aquela mudança, que está entregando aquele produto. Rapaz, como será esse cara? O cliente tem curiosidade. O cara que está comprando através da internet, seja lá de onde for, se ele souber que tem uma pessoa ali que, diga de passagem, pode ser uma pessoa séria, que tem uma referência, tem alguma coisa que passe uma confiança, né? Perfeito. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu usei o meu mailing pessoal para começar a expandir esse novo negócio que foi congelamento. Então, eu abusei da minha rede pessoal, como eu nunca tinha feito, me comuniquei através dela, lançando produtos, divulgando, falando dos meus cuidados com o meu restaurante, desde a higiene, a segurança alimentar, a embalagem, o produto como é feito, se é artesanal. Então, assim, eu aprendi isso agora. Foi agora. Isso está muito fresco na minha cabeça. Hoje eu bati papo a respeito disso com uma grande empresária e amiga que eu quero muito que você bata esse papo com ela. Vamos foi sim, vamos uma pessoa sim. que me ajudou muito também nesse conceito de modificação aí de internet, de rede social, da Artesanale, Diane. Eu acho que vale a pena vocês conversarem. Vamos fazer essa ponte. Na verdade, esse é o objetivo desse canal, é esse processo de reinvenção. Quando a gente passa por um momento de disrupção como esse que nós vivemos, eu tenho certeza que lá no seu business plan, quando você desenhou, pelo que eu entendo e eu acompanho do Saber, em nenhum momento você imaginou como um canal de venda o delivery. Ou sim, nunca tive. Não eu fazia nunca tive. parte. Pois é, não fazia parte do seu escopo não. Esse processo de o delivery ser também um canal de venda. E conversando com outros CEOs de grandes indústrias também, eles compartilharam que projetos que no mínimo levariam 2, 3 anos, eles estavam fazendo em 5 dias. E você valida isso aqui com a gente agora, quando você diz que conseguiu rodar um novo canal de venda, um projeto novo, em 4 dias. Isso. Eu tenho certeza que isso teve uma influência, eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão aqui conosco, Yuri, do ecossistema. Você já disse que usou a sua primeira onda, e eu bato isso muito com os empresários quando eu converso, quando eu estou num processo de consultoria. Permita-se ser visto. Às vezes as pessoas ainda têm essa resistência de se expor, eu até hoje estava discutindo isso, Lívia. Até hoje eu estava discutindo isso. Poxa, eu nunca me coloquei nessa situação, estou participando. Isso aí até hoje eu estava discutindo hoje de manhã. E aí essa amiga me deu mais uma injeção de ânimo. Não, velho. Não perca essa oportunidade. O que é que eu digo quando a gente analisa isso num olhar mais técnico? É se permitir estar num estado de vulnerabilidade. A vulnerabilidade traz esse desconforto de fazer algo em que eu acho que eu não tenho competência suficiente, ou então eu não estou afim por conta de julgamento, ou então porque eu não quero misturar a vida pessoal com a vida profissional. Mas, na nova era, onde a economia é colaborativa, onde a economia é, sim, o protagonismo cada vez mais no mundo tecnológico é do ser humano. Então, cada vez mais, as pessoas se conectarem. Quem é Yuri? Quais são os valores de Yuri? Que tipo de preocupação ele tem? Uma coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente, que para mim foi um diferencial muito competitivo seu, vivendo uma era em que nós estamos, onde a pandemia, o foco principal é a higiene, você trouxe algo muito singular no que a gente entende de delivery, que é a segurança alimentar como um diferencial competitivo do seu negócio.
Então, eu entendo que esse foi também um insight muito estratégico seu. Como é Com que certeza. surgiu isso? De onde é que veio esse posicionamento seu com relação a olhar, ok, nós estamos numa pandemia, numa crise, ok, mas dessa crise, onde é que eu vou sair na frente? Cara, o seu olhar de eu preciso focar em higiene aqui, em Isso. segurança alimentar, foi para mim algo muito visionário. E como eu já tinha determinado, Lilian, que era congelamento desses poucos dias de noites mal dormidas, eu tinha definido na minha cabeça que era congelamento. Porque eu ia trazer uma linha de produção para o meu restaurante, eu não ia ficar dependendo de pedidos soltos de prato executivo, e que não é a minha praia. Eu sou um restaurante de comida De quilo, fluxo. de fluxo. Então, assim, que conceito é esse que eu vou levar para as pessoas? Já começou daí. E aí eu parti. Eu tenho que criar um diferencial. Qual vai ser o diferencial? Eu preciso estar com a melhor embalagem do mercado, uma embalagem prática, segura, que tenha manipulação através de uma máquina. Como será isso? E tal. E fui atrás. E aí mergulhei um dia inteiro pesquisando o Brasil inteiro. Perfeita. A embalagem tinha acabado de chegar na fábrica. Essa embalagem é importada. Ela tinha acabado de chegar na fábrica quando ela foi lançada. Tanto que ela estava com as especificações ainda do modelo antigo. E eu estava lendo e questionando. Pô, mas não vai no forno, é isso? E acabou surgindo aí. Foi a primeira empresa que trouxe essa embalagem para Bahia. Para Bahia. Olha só. A primeira empresa, e trouxe o quê? Praticidade, porque ela vai ao forno, ela pode ser manipulada no forno, ela é lacrada através de uma seladora, uma máquina que é toda higienizada todos os dias, várias vezes. Então, assim, a manipulação, apesar de ser manual, é a máquina que tem o alimento. Então, isso trouxe. Aí, o que é que eu fiz antes disso? Eu abusei da minha rede social para informar como é que é feita a embalagem, como é que a manipulação desse produto, desde o momento da cozinha lá em cima, até o momento que chega na mão do cliente. Essa foi a estratégia e, graças a Deus, isso atendeu a expectativa e Perfeito. tenho recebido um retorno muito, muito bom diante disso aí. E aí eu vou te dar como feedback, eu que sou curadora, que eu busco as influências do mercado no mundo e compartilho de forma muito traduzida aqui pra gente. O que você está fazendo é o que a Ford está fazendo lá fora. A Ford está desenvolvendo uma tecnologia chamada Zero Touch, ou seja, o mínimo de interferência possível, principalmente nesse momento. Na China, a gente está vendo as empresas de alimentos já entregando alimentação com a medição de temperatura das pessoas que estão servindo esse tipo de alimento. Imagina você aqui em Salvador, inovando, e aí parênteses bem grande. Gente, as pessoas acham que inovação tem que ser algo esdrúxulo, o maior do mundo, mas é você olhar com cuidado para o seu negócio e entender o que é que vai fazer a diferença na vida do meu Talvez cliente. pequenos detalhes podem dar uma reformulada e levar o que você precisa, né? Para o próximo nível. Então, assim, esse pequeno detalhe, esse cuidado que você teve de entender para o meu cliente, nesse momento, o que é essencial é a segurança, é a higiene, é a alimentação. Introduzir essa técnica que você trouxe, inovadora, em Salvador, onde ninguém tem, para mim, foi o que te levou para o próximo nível. E tem um detalhe muito importante, Lina, que é o seguinte, o congelamento, a gente lacrou lá a embalagem, tem todo um processo, né, que, enfim, aí chega na mão do cliente lá, lacrado e congelado, ou seja, Perfeito. O risco de contaminação é mínimo, é mínimo. Ele vai abrir, tirar o lacre na casa dele, no dia que ele preferir, que quiser fazer. Então, assim, é muito diferente de, às vezes, você pegar uma preparação que está quente e que ela esfriou e que a embalagem não está muito bem lacrada e que não... E isso traz risco. Então, pensando nisso também, é que eu mergulhei no congelamento associado a uma embalagem que levasse total segurança para os clientes. Perfeito. Você que está acompanhando, que chegaram aqui agora, tem uma turma chegando, dando oi, Yuri, beleza? Sejam todos Eldão, a galera, ó, meus amigos do Jiu-Jitsu aí, olha só, tem uma turma boa aqui, viu? E pelo visto, uma galera que já conhece, que usa o seu produto, que consome o seu produto. Tem, então, se vocês que já consomem o produto do Saveiro, que recebe em casa, valida aqui com a gente, compartilha com as pessoas que ainda não conhecem, mas mais do que isso, fica uma com a gente cliente top aí, ó, dois clientes top aí, ó. Quem Leila, são? Léo Taboada, grande cliente e amigo e parceiro do Jiu-Jitsu aí também. Ricardo Godinho, grande cliente, amigo, parceiro do Jiu-Jitsu, grande mestre. Maravilha! Muita gente legal aí.
Bacana. E vocês que estão aqui com a gente, fica até o final, porque vai ter um sorteio, uma surpresa para vocês que vão estar acompanhando a gente até o final dessa live. Na verdade, aqui é mais um bate-papo, é um brainstorm, é uma troca do que Yuri tem vivenciado, porque a gente precisa entender, ainda é grande, Yuri, eu que acompanho estatística, o número de empresas que estão fechando no Brasil está assim, estrondoso, um número de desemprego, sem sombra de dúvidas, de muito alto impacto ainda. Então, eu busco trazer pessoas para inspirar novos empreendedores, Nós precisamos de motivar, motivação nesse momento. dar aquele gás, porque tem muita gente que no meio do caminho pensa em desistir, pensa em abandonar. Eu ouvi algumas pessoas próximas assim, não tem jeito, o meu negócio não tem como se reinventar. Eu fiz, cara, calma, senta, vamos conversar. Olívia, exatamente isso. Eu vi grandes empresários nesse momento de diversos segmentos congelarem totalmente e não ter reação. E assim, eu com meus problemas tendo que, sabe, injetar ânimo, injetar otimismo e para que a pessoa ache um caminho, entendeu? E é difícil, porque você está abraçando a sua causa e você... Então, assim, eu acho que essas pessoas, assim, que congelaram nesse momento, talvez buscar realmente uma consultoria para te dar um norte. Ia te falar isso agora, Yuri. Qual foi a ferramenta, qual foi o caminho que você escolheu? Um processo, entendeu? Porque o processo é duro, é pesado, é sofrido. Assim, no dia que eu lacrei meu restaurante ali, eu fiz um depoimento me segurando para não chorar, porque meu sonho estava ali se encerrando, né, na minha cabeça naquele dia. Mas eu falei, não, peraí, vamos lá. Sim. Então, é isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que transmitir isso, otimismo, e se associar a pessoas que possam, nesse momento, nos alavancar. Perfeito, né? Yuri. A importância do ecossistema. Para a gente que vive no mundo corporativo, no mundo de business, enfim, que é gestor, que é líder, você que lidera um time, que é gestor, que é empresário e que tem investimentos, você deve saber a importância do ecossistema. Então, mais do que nunca, nessa nova economia colaborativa, uma economia em que necessita de performance, porque o nível de competição é cada vez maior. Altíssimo. Qual foi a estratégia que você utilizou, Yuri? Qual foi o caminho que você teve? Na verdade, qual foi a sua virada? Quando foi que você disse assim... Cortou a internet aí. Eu acho que Yuri está com algum problema de conexão. Voltou. Volta a pergunta aí que cortou para mim. Agora congelou. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi o ponto de virada. Qual foi a estratégia? O que foi que você ouviu? Como foi que você expandiu o seu mindset com relação, se foi uma consultoria, se foi um papo com alguém, qual foi a estratégia? O que foi que te deu esse gás para abrir o peito e cair para cima? Olha, a virada, eu acho que vem um conjunto de coisas, né? O medo, o compromisso, a responsabilidade, a necessidade de se reinventar, a necessidade de virar a chave e achar uma solução. Isso Perfeito. É a carga, a energia. Pessoas ao nosso lado, com certeza, influenciam positivamente, boas pessoas influenciam positivamente para a gente lutar e seguir, né? Então, assim, eu sempre digo, a minha esposa, nesse momento, assumiu a casa em home office, meu filho, e eu me internei de cabeça nesse processo, passando o dia inteiro no Saveiro e debruçado de pesquisa, de estudo, para trazer a solução. Então, a virada foi dessa forma. Foi sofrida, foi doída, mas saiu. Você trouxe um ponto bem importante, que é o medo. Você estava com medo, mas eu tenho certeza que você estava liderando um time. Eu queria saber como foi você conseguir conduzir esse medo de forma a te levar à mudança, porém sem impactar negativamente no seu time. Porque hoje, quantas pessoas você lidera, Yuri, no seu negócio? 18. Nossa, é um time grande. Como é que você conseguiu trazer essa motivação inspiracional para fazer com que o seu time continuasse performando? Porque eu percebo que o que aconteceu na maioria dos negócios, eu estou com medo. Vou ser demitido, o negócio vai parar. Exatamente. Conta um pouquinho essa parte de gestão de pessoas e o impacto dela no seu negócio. Ô, Lilian, uma estratégia que eu sempre usei, eu acho que faz parte do meu perfil, né? Eu, quando piso o meu pé na porta do Saveiro, os meus problemas pessoais, eles deixam de existir e eu vou enfrentar
o Saveiro ali. Então, assim, quando eu entro ali, a primeira coisa é alegria, é otimismo, vai passar, vai dar tudo certo. Eu estou achando uma solução para esse negócio aqui. Com calma, eu vou apresentar a vocês. Então, assim, mesmo que você não tenha ainda a solução e a ideia já formatada, eu sempre transpareci isso. Eu tenho uma solução, eu já sei como eu vou fazer, logo mais eu compartilho com você no decorrer da semana. Então, eu fui transmitindo sempre essa energia, a possibilidade de mudança e uma possibilidade para que todos permanecessem. Então, desta forma, eu fui ganhando um pouco de tempo, vendo quais são as medidas do governo que eu poderia usar e abusar, né? Perfeito. Então, assim, mais uma vez, uma assessoria do escritório Oliveira e Nogueira. A gente constantemente se falando e eu perguntando, bicho, eu faço calma. Muitas vezes eu quis acelerar. Não, vou dar férias, vou... Não, calma. Não está assim ainda, respira. Então, assim, você tem que ter sangue frio, acalmar, né? Deixar para sentar e ter pessoas te dando esse tipo de suporte. Porque, assim, eu poderia ter cometido uma atitude antecipada, dar férias para todo mundo, um custo altíssimo de férias, quer dizer, ou demitir pessoas. E eu segurei a onda e com uma assessoria por trás jurídica me dando esse suporte, essa segurança que, calma, vai surgir alguma coisa. Então, tudo isso somado, a gente vai absorvendo e transmitindo para a nossa equipe otimismo. E foi aí que eu comecei a toda semana me comunicar com a equipe, trazer informações, e quando as medidas surgiram, eu aí sim já estava com o congelado na minha cabeça, com o projeto todo formatado, isso em apenas 4 dias. Caramba, que desafio! Isso em apenas 4 dias, eu chamei a equipe para uma reunião, afastei 10 colaboradores e o resto da turma ficou lá comigo, trabalhando no congelamento. E aí fizeram o meu, ninguém vai ser demitido. O pessoal com o olho assim, ninguém vai ser demitido. Nós achamos a solução, nós vamos vender, gente. Vamos produzir, deixa o resto comigo aqui, a gente vai vender, a gente vai emplacar isso, ninguém vai ficar desamparado. E tem mais, o salário de vocês está garantido, porque eu lhe garanto isso. Então, assim, eu passei uma confiança para a minha equipe, eu passei uma garantia. Eu disse, vocês não vão ser desamparados, custe o que custar. A prioridade aqui é a minha equipe. Depois, o resto do problema, eu resolvo. Eu vou resolver, mas vocês trabalhem com tranquilidade. É isso que eu transmiti. Entendeu? É o que eu tentei empregar ali dentro no dia a dia das pessoas que estão mais sofridas. Eu estava sofrido, mas eles estavam mais ainda. Muito mais. Perfeito. Isso que você está trazendo é algo muito novo, que inclusive aqui no Brasil ainda está sendo trabalhado, que algumas pessoas conhecem de forma incipiente como endomarketing, mas hoje a gente já tem um novo nome, que é o Employee Branding, que é você fazer a marca através do seu colaborador. Então, eu fico muito feliz de ver empresários, mas mesmo que inconscientes, já utilizando ferramentas e redesenhando seus negócios, trazendo valor e o protagonismo para quem faz parte do negócio. E o funcionário, sem sombra de dúvidas, o colaborador, com certeza, eles foram força motriz para poder fazer com que você estivesse aonde você está. Então, eu te reconheço e parabenizo por isso. Eu que agradeço. Você foi uma pessoa que ajudou muito nesse processo, não pode esquecer. O sistema hoje que eu opero, o congelamento, foi indicação sua e foi mais um bloqueio que eu tive na minha cabeça. Você se lembra muito bem disso. Quando você me mandou tudo, eu fiz, poxa, Lilian, mas como assim um robô atendendo essas pessoas? E como é que fica isso? Eu vou botar uma pessoa. Ela fez, você, calma, Lu, calma, assista, veja isso, veja esse caminho. E a gente vai quebrando paradigmas, a gente vai se reinventando a todo momento e abrindo portas para novas possibilidades que a gente não enxergava antes. Eu fico feliz de você trazer esse ponto, porque às vezes as pessoas ainda têm muita resistência à tecnologia. Eu sou uma pesquisadora e gosto de tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia precisa achar o melhor do humano para a gente poder acessar as melhores tecnologias. E dentro desse olhar, vale a pena compartilhar aqui, gente, para vocês que estão aqui, porque eu voltei... Du, um grande amigo aí, o cliente do Saveiro aí, Du Neres. Um abraço. Massa, Du, seja bem-vindo. Alegria ter você aqui. Então, nesse momento, eu apresentei Yuri. E aí, como é que tá? Olha, tem uma tecnologia assim, não, Liloca, não vou, não quero. Eu fiz, cara, calma, não é iFood, não é Rappi, não é nada Exatamente. disso. É uma coisa a gente já é diferente. Bloqueado. Então, as pessoas, às vezes, criam esses repertórios de resistência
porque acham que vai ser difícil, porque vai ser duro, porque vai ser... E aí eu insisti. Eu conversei com o Nelson e fiz assim, não, eu vou insistir com ele precisa ver isso, porque é algo muito simples e que eu tenho certeza que vai exponenciar o resultado dele. E aí eu fiquei muito feliz quando eu recebi o seu feedback, olha, rodou, funcionou. Eu fui a primeira a fazer o pedido para poder validar a maquininha lá funcionando. E foi massa. Então, assim, mais um motivo do meu entusiasmo de compartilhar aqui a necessidade das pessoas abrirem-se para o novo. Tirar aquele bloqueio, deixar de ser resistência. Eu falava, Yuri, bota todo mundo para falar na rede. Do céu. Não, não pode misturar as coisas, calma, eu vou fazer. Então, assim, quebrar esse padrão, isso aí é neurociência, é quebra de padrão. Você está fazendo uma quebra mental. É muito do que eu vou trabalhar aqui com as pessoas. Quais são as competências que hoje a gente precisa para poder engajar com o mercado? Soft skills, que na verdade já mudou, não é nem soft skills, agora é essential skills. Quais são os padrões essenciais? E aí você trouxe aqui... Tem que estar antenado, tem que estar aberto a novas descobertas, é isso aí. Um amigo seu do jiu-jitsu falou aqui um pouco sobre inteligência emocional, que com certeza o fato de você ser um lutador contribuiu muito para você manter esse equilíbrio. Totalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Yuri. Inclusive, agora, trazendo um pouco da sua experiência no mar. Afinal, todo mundo quer saber aí eu acho que foi esse processo. O esporte, de forma geral, né? O esporte, para quem foi competidor, ele traz realmente um controle emocional muito grande. Tanto o iatismo, que eu comecei desde os 7 anos, quanto o jiu-jitsu, que eu competi também. E assim, a gente tem uma experiência de contato com o nosso mestre, com o nosso tutor ali. Enquanto você luta, você recebe comandos no ouvido. Então, tudo isso influencia a seu controle emocional, controlar sua adrenalina. É um desafio. No esporte, você encara isso. E na navegação, não é diferente. Na navegação, você tem que estar pronto para todas as interferências. Você está navegando em alto mar, você pode estar ali numa condição favorável, mas tem mudança de vento, de clima... E você pode pegar uma tempestade, principalmente fora da Baía dos Santos. Dentro da Baía dos Santos, a situação mais controlada. Então, assim, naturalmente, isso esteve sempre na minha vida. Então, assim, o que eu posso lhe dizer, a travessia do Atlântico me trouxe naturalmente, sem que eu até percebesse, talvez, um pé firme, assim, para tomar minhas decisões e cautela, tranquilidade, sem agir no emocional. Agir com razão, pensando no que fazer. Então, a gente, quando está no mar, eu cito aí o Equador, a passagem pelo Equador dos Dobros, que são as calmarias equatoriais, você está velejando numa condição de 4 nós de vento, para quem não sabe, é um vento muito pouco, assim, muito baixo, e de repente entra uma tempestade de 35, 40 nós em questão de minutos, e depois acaba tudo de novo. Ou seja, eu me vi dentro disso aqui. Foi uma tempestade, só que na tempestade o capitão, ele não vai dormir. Ele vira à noite na embarcação até que tudo acalme. Então, essa é a analogia que eu posso dizer. Eu acho que isso naturalmente trouxe para mim, para a minha vida. O iatismo em relação à competição é você o tempo inteiro lidar com direção do vento, ter atenção, se antecipar frequentemente do que vem na sua frente. O vento que vem, a direção, a potência do vento. O cara que consegue enxergar isso melhor, ele vai muito bem. Então, é mais ou menos isso, né? A gente traz isso para o nosso dia a dia, essa experiência do esporte, com certeza conta muito, e a gente consegue tratar nossa empresa dessa forma. Nossos colaboradores. E aí eu te pergunto, com essas competências que hoje você reconhece, que você desenvolveu na sua história e que você hoje, dentro do seu negócio, consegue manter isso ativo, quais são os próximos passos do Saveiro? O que é que para você... Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta bem provocativa. Não fazia parte do seu canal de venda delivery. Nós que estamos amando receber sua comida. Você vai parar, pelo amor de Deus? Não para, não para. Não tem como parar. Não tem como parar. É um canal novo. Para você ter ideia, Lilian, eu tenho um aplicativo de fidelidade no restaurante que eu tenho 1.200 clientes ativos no aplicativo. Perfeito. 80% dos clientes que compram congelado são novos. Imagina. Que espetáculo! Eu achei que eu ia vender o congelamento para os meus clientes, até porque o aplicativo manda para os clientes informativo através da Stone, uma grande empresa. Sim. E 80% dos clientes são novos.
Olha só outro quanto nicho de de mercado, prospecção você tinha disponível e que você não estava trabalhando. Outro nicho de mercado completamente. E assim, os meus projetos mudaram, tenha certeza. Eu estou reavaliando tudo. Eu tinha um sonho de ampliar o negócio do Saveiro junto até com meus sócios e abrir um outro restaurante. Hoje eu estou priorizando outro projeto totalmente. Então, assim, o plano A realmente é potencializar ainda mais o fornecimento de congelados. Eu consegui, através dessa experiência, desse internamento aí, né? A gente na dor, a gente consegue mergulhar e foi o que aconteceu. Eu desfoquei do restaurante, do dia a dia, tirou aquele peso da operação toda de minhas costas e eu pude me debruçar uma nova experiência e na dor surgiu um processo que tem dado muito certo. Eu estou conseguindo levar para casa das pessoas um congelamento de altíssima qualidade, que preserva a textura, sabor, que preserva as propriedades da alimentação, do alimento. Então, isso aí foi muito novo e está sendo muito confortante receber esse feedback de um trabalho muito suado, de muita dedicação. Nossa, você não tem noção da alegria que é para a gente que está aqui do outro lado, identificar toda a sua dedicação e receber como recompensa essa entrega de todas as pessoas que estão aqui, melhor serviço, melhor comida, mas mais do que isso, identificar o quanto você cresceu na crise. Esse é o olhar que eu tento transmitir aqui através desse canal, através desse LM Talks, através, inclusive, das minhas consultorias com o cliente. Cara, tira o foco do problema, porque você vai conseguir identificar. Às vezes você está lutando a briga errada. Então, quando você disse, olha, eu me anulei, eu tirei todo o ruído que estava me atrapalhando, e às vezes você passava o dia lá no escritório e não tinha esse insight de entender. Cara, e se eu atuasse nesse canal? Então, faz muito sentido. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente se vocês entenderam onde é que está esse processo, onde é que está o mistério e o quanto vocês que ainda estão resistindo ao processo da crise. Eu recebi ontem os estudos da McKinsey que fala que nós estamos literalmente navegando na tempestade. Nós estamos no momento... A gente estava naquela primeira fase de confusão, de adaptação, mas agora não. A gente está no pico, aí no Equador, como você falou. E tem muita gente querendo navegar essa onda, viu? Muita gente, de todos os setores, aproveitando esse momento para navegar essa onda aí. Possibilidades estão surgindo, novos negócios, novos caminhos. Novos caminhos. Então, eu fico muito feliz de assistir que você se disponibilizou a compartilhar esses aprendizados, porque através da sua história a gente consegue fazer com que as pessoas desembacem um pouco o óculos e comecem a entender que existe sim a oportunidade, aquela historinha de na crise cria, é fato. Então, eu fico muito feliz de saber que nós vamos continuar fazendo os nossos pedidos para o Saveiro, que a gente vai continuar tendo esse alimento seguro, gostoso no nosso lar. Mas mais do que isso, eu quero te parabenizar e agradecer a oportunidade. Vamos abrir aqui para você conversar com sua galera, ver se alguém tem alguma pergunta. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o reconhecimento. Você faz parte disso, você teve sua contribuição, como outros também tiveram. Na minha história aí do Saveiro, eu tive uma grande consultoria que foi de Cocal, um cara de Florianópolis, com 5 restaurantes, o restaurante central. Foi o cara que deu um direcionamento assim que a minha gratidão com ele é eterna. E agora estamos nós nos falando toda semana, tratando de congelamento e ele querendo aprender comigo algumas coisas. Estamos trocando aí os papéis e experiências. Isso é fantástico. Um cara com 40 anos de restaurante. Olha só quanto o que a gente convida as pessoas, né, que é o processo de cocriação. Que a gente tem esse processo de mentoria, de coach, quer dizer, quando você contrata um consultor, é porque ele traz essa perspectiva de outro olhar, alguém que está por fora, alguém que está olhando um ponto cego que você não consegue enxergar e que traz soluções que em outras indústrias estão funcionando e que talvez funcione na sua indústria. Então, para vocês que estão nos acompanhando, está aqui a importância de ter alguém que te mentore, que seja um coach, que seja também um consultor e que te traga oportunidades que você talvez não tenha conhecimento por não ser de sua área, enfim, por não ser das suas competências, mas também outras coisas novas que estão acontecendo. Eu fico feliz de você ter aceito o meu áudio lá. Eu disse, né, eu vou mandar para Yuri. Isso foi ontem, né? Ele te ouve. Eu acho que foi ontem ou anteontem que você me convidou. Quase que eu tomo um susto aqui, rapaz. Eu tomei um susto, né? Rapaz, essa vida de live tá difícil. Você tá virando autoridade, querido. Vamos aproveitar essa onda. Ô, Lília,
Ô, Lilian, sexta-feira eu fui chamado para um bate-papo com os alunos da Unifax, velho. Você Numa tá sala demais. fechada. Numa sala fechada, obviamente. Eu cheguei pro professor e fiz, velho, o que é isso, rapaz? O que que eu vou falar com essa turma? Ele fez, meu irmão, seja você, velho. Fale tudo que você É isso aí. aprendeu, tudo que você É isso quiser, que aí. tá dentro do contexto. Eu posso passar isso, é a minha realidade. Eu fico muito feliz, inclusive, Rafael está contribuindo aqui com a gente, falando sobre adaptação, sobre a importância de projetar o futuro. E aí, o que eu gostaria de compartilhar com vocês e que você trouxe, assim, na essência, a nova competência do futuro, eu vou falar muito mais sobre essas competências, o que é que o mercado está esperando de você profissional, é um novo nome. As pessoas falam sobre adaptação, ser adaptável. Só que, na verdade, a gente está precisando apimentar, jogar um temperinho do saveiro nisso aí. É adaptabilidade. É você se adaptar de forma ágil. Não adianta você achar só que você é adaptável. E Yuri podia ter todas as competências para adaptação, mas ele precisava ser ágil. Então, um projeto que talvez durasse 8 meses, 6 meses, ele fez em 4 Com dias. certeza. Esse é o convite para vocês aqui. Mais do que ser adaptável, porque pelo fluxo nós vamos ser, por conta do movimento que o mundo está gerando para todos nós, você precisa ser ágil para você sair na frente. Então, parabéns, Yuri. Eu quero ver como é que a gente vai fazer esse sorteio aí, porque tem gente que ainda não conhece o seu restaurante. Quem aqui ainda não conhece o restaurante do Saveiro? Quem não conhece, não se preocupe que o Saveiro navega até você. Fique tranquilo. Isso foi, inclusive, o slogan aí, né, da minha campanha. Saveiro Restaurante, navegando até você. Pois é, eu quero achar. Teve uma pessoa que registrou aqui que disse: não conheço, quero conhecer. Deixa eu ver se eu acho. Ó, José Acésio Aioseco, grande amigo, foi sócio do Saveiro, um personagem importantíssimo que me trouxe uma vasta experiência na área financeira. Gratidão eterna aí por todo esse envolvimento que a gente teve. E até hoje eu consulto, viu? Maravilha ter ele aqui com a gente, que honra. Então, como é que a gente faz para sortear? Bora, sugestões aí. Na verdade, eu posso fazer uma pergunta. Um abraço, Pituba, meu irmão, grande executivo aí, viu? Boa live, sempre positiva. Eu quero conhecer. Quem é? Alisson Lima. Então, vamos meu advogado aí, ó, Nelson Oliveira, advogado Oliveira e Nogueira, campeão aí, me deu todo a licença e ajuda nesse momento. Para mim, ele é o melhor advogado do Brasil. Não sei para você. Participação muito importante aí nesse momento. Meu compadre aí, ó, grande executivo que você pode trocar uma ideia aí, viu? Esse aí que entrou da Ferbasa aí é pedreira, viu? Deixa eu fazer uma pergunta do que a gente conversou aqui para ver quem responde primeiro, para ver quem me dá uma sugestão aí de uma pergunta, Yuri, para ver quem pode ganhar. Para quem mora fora, já estão pedindo para vocês mandar para todo o Brasil, viu? Eu vejo um bocado de amigo aí que eu tô vendo aí, entrando aí, entrou. Se eu fizer uma pergunta, esses caras vão matar a pau, velho. Mas, aí é melhor você fazer a pergunta aí, para não pensar que é esquema. Então, bora lá. Yuri, lá no nosso início da live, compartilhou que antes de trabalhar com o restaurante, ele trabalhou num outro segmento. Quem compartilhar aqui comigo e quem acompanhou aqui a apresentação de Yuri, e ele disse assim, ó, antes de abrir o restaurante, eu trabalhava com... E aí, alguém lembra o que foi? Não pode ser da família, hein? Quem tiver aqui da família e compartilhar, não vai valer. É Vitos. Aê, ganhou. Alan Castro. Oi, é meu cliente, viu? Alan é meu cliente, viu? Mas quem respondeu primeiro foi Alan. Então, Alan saiu na frente. Alan vai ganhar, vai receber em casa. Então, você tem um contato aí dele? Tenho. É meu cliente. Compra muito comigo. Então, pronto. Então, o Alan já compartilhou. Ele vai receber aí o Saveiro em casa, navegando até você. Agência. A galera toda respondendo já agora. Agora não vale. Agora o cara é mestre, está ensinando o Brasil todo como fazer. Entendeu? Se você ainda não pediu, faça. A gente vai deixar o link aqui para poder vocês conhecerem. Yuri, minha gratidão. Reconheço você pela sua performance, pela sua coragem e ousadia de se expor e de estar no estado de vulnerabilidade que está com certeza te levando para um próximo nível. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. A gratidão é minha. Um abraço. Um beijo a todos vocês que participaram aqui da live. E amanhã eu vou estar compartilhando com vocês competências do profissional do futuro. Então, participe aqui com a gente. Ó, Bidu Ladrão, alguém roubou aí alguma coisa. Beijo grande. Um beijo, fique com Deus. Valeu.